Então, bom dia. Estamos hoje no nosso 10º encontro da Unidade de Pesquisa, Literatura e Psicanálise, do Gradiva Instituto de Psicanálise. E, vai ser uma longa vida aí para esse grupo. Eu sou Sizue Ito, coordenadora e curadora do grupo. Estou muito contente em dizer que hoje a gente tem, pela terceira vez no projeto, a presença de uma escritora com a gente. Dessa vez, anuncio, direto de Lisboa, Clara Drummond, autora de Os Coadjuvantes, que é o livro-tema que a gente vai trabalhar hoje. Obrigada, Clara, pela sua presença. Obrigada a você. Acho que vale repetir algumas informaçõezinhas, né? Principalmente para quem vai assistir depois. Essa unidade de pesquisa é um espaço gratuito, aberto para convidados. Ela é destinada a psicanalistas e não psicanalistas também, pessoas apaixonadas por livros, são muito bem-vindas aqui. A gente troca informações pelo grupo do WhatsApp, que hoje tem exatamente 157 pessoas de vários locais do Brasil. O encontro aqui vai ser gravado, está sendo gravado, para que a gente possa colocar no canal do YouTube. Esse canal se chama O Divã e a Estante, e aí isso permite que outras pessoas, inclusive que não estejam no grupo, tenham acesso a esse papo nosso, né? O formulário de votação do mês de dezembro, gente, está aberto já no grupo, desde quinta-feira eu coloquei como sempre. E quem não votou tem até o meio-dia de hoje, quando no final aqui do encontro a gente vai dar o resultado. Já virou tradição nossa, no último mês de cada semestre, a gente faz a repescagem dos livros que não foram os primeiros escolhidos, então a gente tem 5 para votação. Vou mostrar para vocês de novo. Escute as Feras, de Natácia Martim. O outro é O Parque das Irmãs Magníficas, de Camila Sousa Vilhada. O outro é Kentucky, de Samantha Schweblin. Os Abismos, de Pilar Quintana. E Laços, de Domênico Starnone. Então, são esses 5 livros aqui, que vocês têm opção para escolher. Votem, por favor. E o nosso próximo encontro vai ser dia 17 de dezembro, por causa do Natal. A gente não vai fazer nos últimos dias, no último sábado, como costuma ser, a gente vai fazer dia 17 de dezembro. Então, falando sobre a Clara, nossa convidada, ela é escritora, jornalista carioca, vive atualmente em Lisboa, como eu já falei, tem 36 anos, tá certo, Clara? É isso mesmo? Sim. Isso. Os Coadjuvantes é seu terceiro romance, publicado pela Companhia das Letras nesse ano, 2022. Ela é autora também de A Realidade Devia Ser Proibida, também da Companhia das Letras, publicado em 2015, e A Festa é Minha e Eu Choro Se Quiser, da editora Guarda-Chuva, publicado em 2013. Então, como eu já expliquei para Clara, o formato é o seguinte, né? Nessas 2 horas que a gente tem de encontro, eu, no início, faço uma resenhazinha do livro, a partir do meu ponto de vista, para quem não teve chance de ler, ou que está assistindo depois pelo canal. Então, gente, esse momento aqui tem spoilers, né? Me sinto um pouco inibida, né, de resenhar o livro diante da autora, desafio, mas vou correr o risco, já que é o modelo que a gente adotou. E depois eu passo a palavra para você, a gente conversa, Clara. Então, vamos lá. O romance narra, em primeira pessoa, a trajetória de Vivian, uma mulher jovem, pouco mais de 30 anos, moradora da zona sul do Rio de Janeiro, que trabalha como curadora de arte. Mas a sua maior vaidade é o de ser uma curadora de pessoas, que ela explica ser sua capacidade de se cercar de gente interessante, razoavelmente culta, bonita e descolada, preferencialmente gays, já que se diz misândrica e misógina. Vivian não quer ter a vida dos pais, abastada e convencional, e não se imagina casada de maneira nenhuma. Sua rotina de trabalho se divide entre o Rio e São Paulo, e ela procura projetos que lhe rendam mais pontos no currículo do que dinheiro. Gasto que tem para manter o apartamento que ganhou da família em Botafogo e para as festas que promovem qualquer dia da semana. Usa drogas, bebe bastante e suas relações sexuais são casuais e desinteressadas. Vivian se
conecta por um tempo com Luiz, um cara mais jovem, surfista, engenheiro, que ela não via com muito interesse, mas pela serenidade dele e o bom sexo que ele proporciona, conquistou sua atenção e intimidade. É interessante notar que Vivian se refere à sua família e a si mesma como de classe média, com dinheiro suficiente, mas não muito, apesar de seus pais morarem em um apartamento de 400 metros quadrados na quadra da Praia de Ipanema e possuírem ainda casas de campo, de praia e outro imóvel em São Paulo. Seus pais, evidenciando o comportamento típico de boa parte da nossa elite econômica, são capazes de pechinchar o conserto da máquina de lavar em um dia e, na semana seguinte, receberem convidados com garrafas e garrafas de vinho e comida farta. A pergunta é: Vivian constata essas incongruências cínicas em sua família, mas quanto de hipocrisia carrega no próprio comportamento? E este é um romance encharcado de cinismo, mas não um cinismo forçado ou abusivo. A questão é que os personagens são dissimulados, um tanto alienados, desprezíveis em grande parte. E a gente já teve uma autora aqui, Andréa Del Fuego, que veio falar da antipática pediatra, né? E agora a gente tem a Vivian, que não é uma personagem também muito adorável, né? Vamos ver o que o pessoal vai dizer. Sim. Vivian, que descreve tudo com certo ar crítico, entende que também é parte desse grande teatro de aparências e de troca de favores. A ela foi dada a voz para narrar tudo, mas ela não se esquiva, ela não consegue escapar de se mostrar como um produto quase perfeito desse meio. Quase, porque a despeito das convenções, ela não seguiu com precisão o papel que lhe cabia. Caminhando para a idade madura, ela recusa para si um casamento e as normas que a família estabelece para as mulheres. Serem um retrato principesco de uma sofisticação vazia de propósitos, uma bela moldura para os maridos, um apêndice agradável e alienado do trabalho, alienado, né, do trabalho de maiores pretensões intelectuais, devendo não muito mais que saber conduzir os encontros familiares e sociais e se comportando com uma elegância pousada, artificial, se preciso. E a família de Vivian, de antepassados ilustres e mais ricos, algumas gerações depois, já não possui a riqueza de antes, mas ainda com o suficiente para frequentar e receber as pessoas que importam, que mantêm os lobbies que proporcionam o padrão econômico. São ricos, mas não suficientemente ricos. São influentes, mas não o bastante para dispensar outras influências. São snobs, mas não o necessário para ignorar certas regras. São vidas que giram e funcionam para manter o status quo. Com estrutura simples, linguagem acessível, esse romance explora uma espécie de catarse da Vivian que se precipita a partir do seu encontro com Darlene, uma mulher pobre, ambulante que vende bebidas. Clara Drummond escolhe falar da elite brasileira, da qual Vivian faz parte sem pertencer. É como se ela fosse coadjuvante no enredo da história que havia sido desenhada para ela desde o seu nascimento. Aos 9 meses, teve toxoplasmose e quase perdeu a visão de um dos olhos. Adolescente, a depressão, com tratamentos médicos, remédios e internações clínicas, e ainda mudança de escola no meio do semestre, problemas de relacionamento com colegas, e, enfim, a virgindade que só foi perdida aos 22 anos. Vivian atravessa todo o romance numa tentativa fingida, debochada e constrangedora de autojustificativa, sendo condescendente com as próprias escolhas em alguns momentos e, noutras, expondo com clareza sua impostura. Ela é representação, é mimetismo meticuloso. Clara Drummond mostra em Os Coadjuvantes domínio perfeito da construção de ambiência da elite brasileira, numa obra que deve ser lida como uma espécie de sátira, que é o estilo literário usado para criticar instituições políticas, morais, hábitos e costumes de uma época, geralmente com uma forma de intervenção política, social ou moral, utilizando recursos como a ironia. E deixa as claras como são pérfidas as relações sociais que se baseiam em interesses pequenos, como tanta gente lustra sua imagem pública com discurso sob medida a respeito de causas sociais. Como o pertencimento a certa classe econômica permite que qualquer autodenominação, artista, por exemplo,
acabe soando legítima. Então, a história caminha para o fim com um tour de force reflexivo de Vivian, baseado na notícia de que Darlene, a vendedora ambulante de cervejas, que a servia de madrugada na calçada do seu prédio, está morta. Provavelmente depois de ter sido espancada pela guarda municipal na entrada de uma festa em que Vivian estava. Essa protagonista, Vivian, denuncia a imobilidade social brasileira. Mas, apesar de saber que poderia fazer algo para a melhora da vida do outro, se demove desse lugar de ação diante dessa responsabilidade social. Vivian acha charmoso essa suposta complacência com o outro diferente dela. Mas essa fascinação pelo exotismo do outro é quase sempre uma forma disfarçada de preconceito. Achar o outro pitoresco, gostar dele justamente por esse traço, e em alguma medida desumanizá-lo, transformá-lo em uma caricatura vulgar de si mesmo. É como se o outro nunca pudesse sair daquele lugar. O essencialismo não contempla pluralidades e um olhar mais rico sobre a realidade contemporânea e sobre os sujeitos. Me estendi, gente, dessa vez, porque amei. Eu adorei isso. Isso está escrito? Você estava lendo? Tava lendo. Ai, depois você me manda. Eu adorei. Que bom, mando sim. Então, para a gente começar, Clara, diz para a gente como é que você chegou, então, a essa obra. Então, na verdade, eu estava escrevendo um outro livro, que era um livro tipo, bastante autobiográfico, que estava ficando muito ruim. Que aí eu pego algumas questões da parte de depressão, são coisas que de fato tive depressão por muito tempo. E esse livro estava ficando tipo péssimo, estava muito, muito ruim. E aí, um dia, eu acho a coisa mais difícil de escrever o início do livro, porque o início é que traz a voz, né? O início é que dá o tom. Então, agora que eu estou tentando escrever o quarto livro, eu meio que desisti de começar do início, porque só meu primeiro romance, eu nunca tinha escrito nenhuma ficção que eu tinha completado, eu sempre quis ser escritora, e no meu primeiro romance eu estava voltando de uma festa de Réveillon, e eu voltei para casa 11 da manhã, porque tem essa coisa de Rio de Janeiro, que você fica preso no lugar que você não consegue voltar para casa, né? Porque as ruas fecham e etc. E veio essa voz, isso no meu primeiro livro. Melhor Réveillon da minha vida, mas ainda assim, ano que vem eu passo em casa, dormindo. E aí eu comecei a escrever e eu comecei a perceber que aquilo tinha uma voz interessante. Já o meu terceiro livro, ou seja, Os Coadjuvantes, começou... eu não tive esse primeiro impulso de inspiração. Então, eram livros que foram muito reeditados por mim mesma, porque eu escrevia questões que eu achava interessantes, só que aquilo não tinha... não formava nada literariamente interessante. Eu acho que a maneira que eu escrevo é um pouco como uma espécie de patchwork. Eu não escrevo em ordem. E depois eu vou juntando como se fosse um quebra-cabeça. Então, eu estava escrevendo... eu estava em 2016, eu tinha passado por um episódio de depressão super difícil, então eu estava escrevendo sobre isso como uma forma de catarse, mas estava ficando péssimo. E aí, um dia, eu acho que eu já estava, se não me engano, foi 2018, ou seja, 2 anos depois que eu tinha começado a escrever o livro, me veio esse início, e veio esse nome, Vivian, que eu não sei de onde eu tirei, que foi esse início, sou misandra, misógina, e veio essa personagem que era muito mais desagradável, e eu falei, eu vou abandonar o que eu estava escrevendo e vou continuar com esse, porque essa voz é muito mais interessante, é uma voz muito mais desagradável, porque anteriormente, como o livro que eu estava escrevendo era muito baseado nas minhas experiências, eu estava sendo muito complacente comigo mesma, então eu estava querendo que as pessoas gostassem da personagem, que se chamava Maria Cecília na época, e já tem um nome meio parecido comigo, Maria Clara, e etc. E então, a partir
do momento que veio essa voz, que eu achei uma voz que era mais interessante, porque era uma voz mais perversa, era mais cruel, a partir daí eu comecei a pegar alguns pedaços do livro anterior que eu estava achando mais interessantes, e aí juntar como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Eu tenho um processo criativo meio caótico, meio desorganizado. Parece, não sei, parece organizado também. Sim, mas depois dá certo, mas no início no início eu não faço um plano. Tem muito escritor que faz um plano de estrutura de trama, que faz um plano de personagem, que eu começo. O meu processo criativo é meio caótico nesse sentido. Uhum. E aí teve uma situação que eu passei que foi um pouco parecida com a situação do livro, que é uma situação que eu estava na fila de uma festa, e isso é uma coisa bastante comum no Rio de Janeiro. Eu não sei em outros lugares, que o Rio, como é uma cidade que eu morei muito tempo em São Paulo, e São Paulo é uma cidade que facilita mais a formação de bolhas. Então, você está nos jardins e você só vê gente rica. E no Rio de Janeiro não é assim. Então, você vai numa festa no centro do Rio e aí você tem essa mistura de PM com um fuzil. Então, essas situações não são tão... Essas situações de você presenciar violência policial no Rio não são tão incomuns. E aí, de fato, uma vez eu presenciei a guarda municipal batendo numa ambulante quando eu estava indo para uma festa, e um amigo meu tentou defender e levou uma pancada da polícia, nanana. E aí depois a gente entrou na festa. Eu me lembro que uma dessas situações, uma amiga minha falou: claro, vamos fazer Os Inocentes do Leblon, que é daquele poema do Drummond. Então é isso. Eu fui pegando de várias... Enfim, foi um processo meio caótico nesse sentido. Mas todos os meus livros anteriores também são processos meio caóticos. De alguma forma, no final dá certo. Não sei como, mas no final dá certo. A Magda, né, hoje, antes da gente começar a gravação, estava falando da Annie Ernaux, né, que é uma autora que escreve autoficção. Eu tô louca pra ler, eu não li ainda. Nossa, sensacional. E tem uma... Né, ela nomeia como autoficção, né, não é biográfico, ela nomeia como autoficção. E aí era uma pergunta que eu queria te fazer, né? Você já respondeu um pouquinho, mas o quanto de Os Coadjuvantes é autoficção? Eu não sei se eu considero autoficção. Outro dia eu falei para um amigo meu, falei, mas os meus livros não são autobiográficos. Ele falou, não, claro, não são autobiográficos, mas são biográficos, porque você rouba histórias das outras pessoas. Então, muitas das situações não aconteceram comigo, então não é autoficção. Eu me aproprio das histórias dos outros. Então as pessoas elas têm a tendência de acharem que é autobiográfico, porque as pessoas de quem eu roubo as histórias são pessoas que estão próximas a mim. Então são histórias que poderiam ter acontecido comigo, ou eu escrevo muito sobre o que está perto de mim. Mas eu não escrevo necessariamente sobre coisas que aconteceram comigo. Eu roubo muito, então é biográfico, mas não é autobiográfico. Deve ser assustador para os amigos, hein? Não, por enquanto, com os amigos, pelo menos ninguém ficou chateado comigo. Então, por enquanto, porque o primeiro já foi muito assim, aí eu vi que as pessoas ficaram super lisonjeadas, eu falei, então acho que tá tudo bem. Aí continuei indo. Que bom. Bem, uma pergunta que eu acho que é a pergunta mais, né, mais fácil de fazer é a respeito do título da obra, Os Coadjuvantes. Quem são, né, esses coadjuvantes no seu ponto de vista? Porque uma delas que eu imagino é a própria Vivian, né, mas a gente estava conversando aqui em casa, eu e o Caio, e a gente falando que cada um parece ser coadjuvante do outro, né? Mas eu queria que você
explicasse um pouquinho esse título. Então, eu queria muito fazer um título que tivesse alguma coisa a ver com teatro, porque eu me interesso muito sobre... Eu acho que todos os meus livros são, de certa forma, sobre performance social. Esse é um assunto que eu me interesso muito. Eu acho que por isso que eu escrevo muito sobre festa, porque a festa tem uma coisa de performance social muito intensificada, né? Eu acho que é o momento que as pessoas fazem uma performance social, mas festa também tem uma coisa, principalmente de madrugada, tem uma coisa de vulnerabilidade também que contrasta. Então, eu acho esse contraste muito interessante. Então, eu estava vendo... o meu primeiro título que eu queria colocar era Em Busca do Pequeno Prestígio. Só que ficava um pouco parecido com Proust, não tem nada a ver com Proust. Depois eu coloquei Os Pequenos Prestígios. E aí meu editor disse que poderia ficar muito parecido com As Pequenas Virtudes, da Natalia Ginzburg. E aí, à medida que eu fui editando o livro, isso já no processo de edição, eu pensei, eu acho que pode ser alguma coisa relacionada a teatro, mas muitos dos termos de teatro, ou eles são tipo, muito batidos, ou eles são estrangeirismos. Então não são títulos, não cabe tanto para um título de um livro. O título que eu queria muito, mas assim, obviamente não daria, mas eu fico feliz que vai ser o título da edição americana, é Roleplay. Mas roleplay que não vem do teatro, mas que também tem a ver com encenação. Mas não existe tradução em português, então não poderia ser roleplay. Então, eu fiquei pensando muitos títulos que poderiam, que tivesse alguma coisa a ver com teatro, e aí eu fiquei entre os coadjuvantes e os protagonistas, e aí eu preferi os coadjuvantes, e eu acho que tem duas coisas nesse título que eu acho interessantes. Primeiro, que eu acho que bem, vocês que são psicanalistas, vocês vão saber mais do que eu, mas eu acho que a impressão que eu tenho é que hoje em dia todo mundo se sente personagem principal de um filme. Não sei se tem uma questão de rede social, que as pessoas elas criam sua própria moldura narrativa, né? Então, como a gente tem veículos onde a gente pode expor uma versão editada da nossa vida, e do tipo da nossa vida no Instagram, ou então dos nossos pensamentos no Twitter, eu acho que as pessoas têm uma tendência a se acharem a personagem, mais um personagem principal e... O protagonismo, né? O protagonista, e as pessoas, não sei, de novo, vocês sabem, a impressão que acho que todo mundo tem, que hoje em dia as pessoas estão mais narcísicas, têm uma mentalidade neoliberal em que você usa os outros como se eles fossem ferramentas para a sua narrativa pessoal, mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que subjetivamente, eu acho que todo mundo sabe que, no fundo, não é um personagem principal. Ninguém é todo mundo sente que tem alguém que é mais importante do que si mesmo. Eu não sei se vocês têm acompanhado os últimos dias do Twitter. Sim. Vocês estão no Twitter? Ai, tá super interessante. Porque o Elon Musk, né, que é o homem mais rico do mundo, comprou o Twitter porque ele quer muito ser engraçado. Então, o objetivo principal do homem mais rico do mundo isso é uma coisa que não é uma interpretação minha, isso é uma interpretação ponto. Você coloca Elon Musk, vai estar, tipo, a necessidade dele que as pessoas achem que ele seja uma pessoa engraçada. Esse é o objetivo dele. Ele é como se fosse um Michael Scott do The Office, só que versão bilionária e sendo o homem mais rico do mundo. Então, ele comprou o Twitter por 44 bilhões, que é acima do que o Twitter vale, e ele comprou o Twitter por 44 bilhões, ponto 20, porque ele queria fazer uma piadinha de 420, que é aquele código de maconha. Então, ele comprou o Twitter por um valor que ele queria fazer uma piadinha com maconha. E aí, ele viu que o Twitter valia, tipo, metade, só que aí ele foi obrigado a comprar. E aí, ele teve que todos os seres humanos do Twitter começaram a ridicularizar ele
em tempo real, e ele via, e você conseguia ver que ele estava se importando com isso, porque ele reagia. Então, não tem nem aquela coisa que quando você quer atingir uma pessoa, só que você não sabe se ela foi atingida ou não. No caso dele, é muito fascinante, porque você vê que aquilo tá. Então, ele em tese, ele diz que ele é um absolutista do free speech, de liberdade de expressão ao máximo, e assim que ele comprou o Twitter, ele falou assim, a comédia agora está legalizada no Twitter. Só que aí as pessoas começaram a fazer paródias imitando ele, dizendo, ai, a minha mulher me deixou e agora eu tô triste, tipo, por favor, volta para mim. E pegando pontos... pegando bem no calcanhar de Aquiles, ele começou a bloquear todas as contas. Como aquela imagem do dono da bola de futebol, que enquanto o time está perdendo, pega a bola e vai para casa. Então, ele, como dono do Twitter, ele começou a ser o dono da bola de futebol. Então, se alguém ridicularizava ele, a pessoa era imediatamente bloqueada. Ou seja, você sabe que ele está, tipo, numa pilha de dólares chorando. Então, isso tudo para dizer, nem o homem mais rico do mundo é protagonista. O homem mais rico do mundo se importa com que uma pessoa aleatória do Twitter está falando dele. Então vem um pouco dessa ideia, que todo mundo cria uma narrativa que é personagem principal, só que a gente sabe que não é. Então, toda vez que alguém vem e fura essa bolha de autoimagem, aí a gente tem que lidar com a realidade que a gente não é o personagem principal. Então, por isso que tem um pouco dessa ironia dela se dizer classe média, porque é óbvio que ela sabe, ela é ultra autoconsciente, então ela sabe. Mas como tem pessoas que são muito mais... ainda assim, tem pessoas que são muito mais ricas, então ela se sente... os pais, os pares, se sentem diminuídos. Só que isso é infinito, porque as pessoas, os amigos mais ricos também não se sentem ricos suficientes. E por aí vai. E o Elon Musk não se sente importante o suficiente. É a Darlene protagonista da Vivian, a Vivian protagonista de um amigo, né? Ou dos pais, os pais protagonistas do dono da empresa. Então, assim, esse título, né, bem provocativo, rendeu um bate-papo aqui em casa, né? Sim. Sobre isso, como é que a gente interpretava. Uma vez um amigo meu disse que a única pessoa que não precisa ascender socialmente é a rainha da Inglaterra. Quer dizer, ela morreu, né? Agora é o príncipe, mas agora o rei. Mas assim, ele sabe que todo mundo odeia ele, então aí ele vai ser. É um pouco diferente. Mas ele é coadjuvante de algo também, sempre seremos, né? Sim. Você quer falar, Angélica? Pergunta. Quero sim. Bom dia a todos. Clara, privilégio ter você aqui nessa manhã de bate-papo. Você aí já é tarde, né? Sim, já é de tarde aqui. Você já está mais tarde. Eu, na verdade, quando eu comecei a ler o livro, eu tive primeiro uma incursão do Rio de Janeiro. Sou de Vitória, mas estou no Rio há muitos anos. Fui fazer faculdade, fiquei. E você tem uma relação com o Rio, ou você conta uma relação com o Rio que é muito particular, né? E que talvez o carioca ele nem se dê conta, né, dessas nuances que você vai passando aqui, mas eu estou muitos anos no Rio, mas eu continuo me sentindo estrangeira ali, né? Então eu consigo perceber aí muito do que você traz no livro. Essa mistura é muito grande, Vitória não tem essa mistura, né? Essa coisa cool que o carioca também faz com a pobreza ou com a diferença social, né? Você vai nos levando, caminhando com a gente ali pelo horto, né? Quando você vai dizendo ali daquelas casas, e eu conheço muito, eu tenho uma relação próxima com arte, né? E sei de muitos artistas que estão ali, que fizeram seus ateliês ali, né? Que transformaram aquele espaço. Então foi muito, muito prazeroso ler.
E quando eu peguei o livro, né, os coadjuvantes foi um nome que me chamou, né? Como psicanalista, a gente sempre pensa numa certa dualidade, então, quando vem o coadjuvante, a minha pergunta era quem era o protagonista, né? E o final, o que me veio é que o protagonista é o vazio, né? Assim, essa geração, né, dessa idade, né, carioca, ela lida com esse esse eterno fim de noite, né? Isso aparece no consultório com muita frequência, né? Assim, são muitas festas, muitas bebidas, muitos amigos, os amigos de infância e uma badalação, essa mistura. Mas existe um fim de noite em que as pessoas vão para suas casas sozinhas ou acompanhadas com sexo casual, né? E que, ao final das contas, elas estão lidando com muita frequência com esse vazio. Eu queria te dar esse retorno aí do título que você está discutindo e queria dizer do meu ponto. Eu acho que por isso que eu acho que me interesso tanto por festa, porque festa tem essa coisa também de escapismo, né? Você não quer voltar para casa, porque se você voltar para casa, você sabe que você vai ter que lidar com esse vazio. Então você fica meio que na festa para sempre. Aqui em Lisboa, acho que as pessoas Lisboa é uma cidade que tem uma noite muito intensa. E sempre teve, não é uma coisa. Eu não sei, eu acho que o fim da ditadura foi no final dos anos 70, que pegou essa coisa de anos 70, nos 80, que em todo mundo foi muito pesado. Então, Lisboa, por exemplo, foi uma das primeiras. Portugal foi um dos primeiros países a descriminalizar drogas no início dos anos, acho que foi 2000, justamente porque aqui sempre teve uma epidemia muito grande de heroína, de droga, etc. E aqui eu vejo, mais do que no Rio, as pessoas que não vão para casa, elas continuam na noite meio que para sempre. Que é uma coisa que também tem um pouco em São Paulo. No Rio, eu acho que nem tanto, porque é meio deprimente você voltar para casa e você dar de cara com a praia e as pessoas estão fazendo exercício. Aqui, como a praia é na cidade, mas não é no centro da cidade, você precisa pegar o carro, você não dá de cara com essa realidade das outras pessoas que estão vivendo suas vidas normalmente. Então eu vejo muito isso entre os meus amigos, que eles simplesmente não querem ir para casa. Porque aí você vai ter que lidar com isso, né? E tem essa imagem que eu acho que eu usei nos meus outros livros, que é uma coisa que eu acho que todo mundo que vai que vai muito à festa todo fim de semana, semanalmente, né? Tem essa coisa da volta do táxi, que tem uma certa mágica e uma certa melancolia de você voltar para casa de táxi, porque você ainda está um pouco alterada, e você vê as luzes da cidade, você vê a cidade. Então tem esse momento do táxi, que eu acho que é um momento que é muito poético, que eu acho que não sou eu só que acho, porque tem aquele coisa que dizem que todo filme da Sofia Coppola tem uma cena que os personagens estão no carro olhando para fora, que é o momento que você tem que começar a lidar com o vazio, né? Inclusive, eu assisti uma entrevista que você deu, e que você falou sobre isso, assim, a questão do ambiente cheio de gente, né, das festas, e o vazio existencial, né, esse contraponto, essa dicotomia que você traz nessa obra, que é a que eu tive acesso até então, mas parece que você também traz em outras obras, né, essa coisa da festa, da balada e esse vazio, né? Os outros também têm essa pegada? Sim. Eu acho que todos. Eu acho que todos os meus livros falam muito sobre festa, porque todos eles falam sobre performance social. Mas eu acho que tem uma coisa que é um pouco. Que eu vejo que é um pouco diferente entre. Eu acho que a diferença de uma performance da vida noturna, de uma performance de uma vida mais burguesa, é que eu acho que na vida noturna esse vazio tá meio que escancarado na sua cara,
Então, o livro que eu quero escrever agora, não sei como é que vai ser, como eu digo, é um processo meio caótico, que eu quero escrever sobre gênero, é uma coisa que eu acho muito intrigante nas minhas amigas que são casadas e têm filhos, e aí eu escrevi um artigo sobre isso, e várias amigas minhas vieram, que não são assim, falaram, nossa, eu sinto muito isso também, que eu fico muito confusa, que às vezes, quando uma amiga minha se separa, eu vejo uma mudança de discurso da água para o vinho em relação a quando elas eram casadas e quando elas são separadas. Então, quando elas estavam casadas, é um discurso meio que idílico de uma vida. Tipo, meu marido é incrível, eu faço muito sexo, nananã. E aí, quando se separa, você percebe que o cara era, sei lá, um abusador e eles não trepavam. Então, é uma diferença da água para o vinho que você fica, tipo... você fica meio confusa. Tipo, você está falando exatamente o oposto que você estava me dizendo há 3 meses atrás. E na noite tem uma coisa, tem uma vulnerabilidade, tem uma coisa de você encarar a vida meio que da frente. Você está vendo tudo de uma forma muito escancarada, porque as pessoas, elas é isso, tem uma dicotomia entre um excesso de performance e um excesso de vulnerabilidade, que chega no momento de madrugada, as pessoas falam coisas que elas só devem falar para o analista, mas é uma coisa presente em toda a madrugada de você falar questões muito íntimas para pessoas que você acabou de conhecer. Inclusive tem o lance, né, de beber demais, desliga o celular, ou guarda, ou entrega para um amigo, não é porque senão a gente faz ou fala coisas, né, que não deveria. Magda, por favor. Tem que abrir, Magda, o microfone. Primeiro, eu quero agradecer, porque é um privilégio poder estar aqui te ouvindo, Clara. E o primeiro contato com o livro, para mim, foi um impacto. Eu estranhei muito, era uma coisa que eu não queria entrar em contato de fato. Eu sou carioca, eu já tenho 66 anos, alguma coisa dali eu conheço, mas eu não queria... Falei, não é possível, né? Foi difícil para mim. Porque me fez entrar em contato com uma coisa que eu, de fato, não queria. Isso também foi muito importante, é claro. E eu queria só falar disso que a gente está falando, do excesso da vulnerabilidade, uma frase que me tocou muitíssimo, que é quando ela diz: porque quem pertence é tranquilo, não se esforça para passar uma mensagem, uma imagem, está em casa, e eu queria muito estar em casa. Cara, isso entendeu? É de uma vulnerabilidade, de uma dificuldade, eu conheço isso, né? É isso só que eu queria dizer. É isso só, é muito bom, é muito rico poder estar aqui. Muito obrigada. Ai, obrigada. Fiquei até meio emocionada. Eu também. Caio, por favor. Oi, vocês me ouvem? Sim. Tá. Eu gostei muito do livro também, porque também eu acho que a literatura nacional contemporânea, e eu tenho lido porque a Sisoê Michel Pessoas juntos, né? E me ficou uma coisa na cabeça, engraçado. Tá cortando, eu não tô... Tá cortando. Oi, tá cortando um pouco. Tá picando. Fecha a câmera. No outro ambiente. Pede a ele para praticamente. É porque eu acho que tem celular. Fecha a câmera, acho que é melhor. A câmera que melhora. Será que é porque tá no celular? Pronto. Tá, não, eu acho que agora melhorou a conexão. Vai. Isso. Então, por um acaso, eu já tinha terminado a leitura do livro. Não. Caio, fecha a câmera. Ele... Um minutinho.
Vou pegar uma rapidinho. Peraí, 2 minutos. Desculpa, vou pegar. Pronto, agora ele vai sentar do lado da Angélica, gente. Assim aqui. Todos, todos juntos. Eu não sei se eu falo agora, posso? Deixa eu colocar aqui a... Deixa eu achar um jeito de colocar meu celular aqui. Não precisa mais, ó. Ah, não precisa? Vai. Ei, tudo bem? Tudo bem? Me ouve? Olá, tudo bom? Ah, tá. Você também está me recebendo aqui na casa dela? Eu acabei encontrando aqui esse livro, tá? Do Milor. Ele tem que desligar o celular. Você tem que desligar o celular. Eu esbarrei, não estava procurando nada, não. No verbete chamado Definição, Caio, ele fala um pouco, vai ser um pouco que a Clara descreveu para as pessoas nesse mundo da Zona Sul, de uma certa Zona Sul. Ele diz o seguinte: é enriquecedor observar o comportamento de alguns homens públicos. Participam de todos os fisiologismos pragmáticos e fantaduras. Mas, porque votam numa lei ou outra progressista, se acham sinceramente políticos socialistas. É o mesmo que você, ao puxar a descarga depois de satisfazer as suas necessidades catológicas, acreditar que o tempo do vaso vira água potável. Se você transporta isso para o mundo da Vivian, eu tenho a impressão de que ela está transformando suas escatologias em água potável. Ela assume aquele discurso que é um discurso feito sob medida. Você observa muito isso. No livro passado, Desonra, que nós debatemos aqui no clube, o protagonista ele se recusa a fazer uma expiação pública, que é o professor universitário. Ele falou: eu não vou pagar esse pedágio, não. Eu vou assumir o que fiz, não vou fazer nenhuma declaração pública conveniente, seguir adiante. E aí isso me lembrou outra coisa. Este livro aqui, vocês estão vendo aqui? Cadê? Trotsky. É o primeiro livro de uma trilogia com a biografia do Trotsky. O Trotsky, o que é interessante, e qual é a relação que eu quero fazer com os coadjuvantes? O Trotsky era filho de latifundiário, tá? Ele, ao contrário de outros participantes da Revolução Russa, ele não foi um tudo ou nada, né? Ele efetivamente era filho de um latifundiário, com todas as benesses ser filho de um latifundiário. Ele foi para Odessa, estudou, se envolveu em movimentos revolucionários, foi preso em 1905, exilado, voltou, e ele, enfim, foi um dos cabeças da Revolução Russa, e ele criou o Exército Vermelho, conduziu o Exército Vermelho à vitória contra o Exército Branco, foi exilado e morto lá no México. Teve um caso com a Frida Kahlo. Enfim, o que eu quero dizer, ele tinha na cabeceira dele, na cama, numa das camas de campanha, um retrato, uma dedicatória de um mentor político, com a seguinte frase: a fé sem os atos é morta. Que é uma frase do Tiago, dos Evangelhos. O que me parece que a Vivian diz um pouco, diz para a gente quando a gente lê o livro, é de que, eu me lembrei muito dessa frase: a fé sem os atos é morta. Ela acredita em alguma coisa um pouco além do mundo dela, mas é engraçado. Ela não faz nada, né? Isso, entendeu? Essa frase ficou muito na minha cabeça, porque eu li essa biografia há alguns anos, até pretendo reler, tá? E outra coisa, para fazer um complemento maluco aqui, né, que eu vim com o Milor Fernandes, Trotsky, e vou fechar com o Douglas Adams. Douglas Adams é o autor de O Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro falsamente indicado como literatura juvenil. Não é, tá? E aí eu vou pegar uma fala da Clara aqui sobre as festas. Em um certo capítulo, acho que do segundo livro, que eu não achei aqui agora, o Douglas Adams descreve a festa que nunca termina. Eu acho que é exatamente essa frase. É um capítulo.
chamado A Festa que Nunca Termina. É uma festa que fica sobrevoando um planeta, ela está no alto. As pessoas tentam não cair da festa, porque não querem abandonar a festa. E ninguém pode ir embora, e ninguém quer ir embora da festa. Ele vai falando como é que o lugar em que a festa se dá é como se fosse uma sala voando, né? Vai ficando sujo, vai ficando insuportável, vai ficando fedorento. As cinzas dos cigarros vão chegando à canela, as bebidas vão sendo repostas, sabe-se lá como, ninguém quer sair da festa. De vez em quando alguém tropeça e cai. Cai gritando porque quer continuar na festa. Ou como a Clara disse, não quer ir para casa, né? Então é engraçado isso, como é que o livro foi me levando a... É uma maluquice, né? Eu vim de Trotsky, passei pelo Milor e terminei com Douglas Adams. Mas eu achei muito bacana isso. E fiz essa relação com Desonra também, o livro passado. Mas eu gostei muito do livro, é isso. E acho que falei demais, mas é isso. Não, foi... Maria, você quer falar, Clara? Quer comentar? Não, pode passar. Maria, por favor. Então, parece que como é o nome dela? Leila, eu acho que ela está na minha frente. Ah, tá. Aqui. Pode ser, então, Leila, eu vi uma fila aqui. Por favor, depois Maria fala. Bom, eu gostei muito do livro, né? E, assim, me identifiquei muito, embora, assim, entre eu e mim, sempre, e a protagonista tenham 30 anos de diferença, eu vivi muito isso. Eu era inimiga do fim, eu achava, assim, eu nasci na década de 60, então lá pelos anos 80, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu achava que eu ia morrer com 28 anos. Para mim era dado. Então, assim, eu não queria ir embora de nenhuma festa. Eu morava em Brasília, então tinham festas que você ia naquelas mansões, né? Enfim, no Lago Sul, até nas músicas do Renato Russo aparece isso. Então, assim, eu não queria ir embora, mas gente, já se quarta, mas não, eu vou morrer, então, assim, se eu vou morrer aos 28, eu tenho que curtir até o fim, entendeu? Eu não posso ir embora. E era uma coisa, assim, tinha muita fé, eu estava na UNB, tinha muitas festas na UNB, né? E assim, eram aqueles filhos de diplomatas, né? Que trouxeram o movimento punk, junto com o forró, era uma confusão. E é engraçado porque, assim, eu achava que eu nunca ia conseguir deixar de ir à festa. Para mim, assim, e não no fim de sábado em casa, era a morte. Assim, na época eu não tinha celular, então, por exemplo, quando eu saía de casa, minha mãe tirava o telefone fixo do gancho, porque era o dia inteiro ligando atrás de mim. E ela, hóspede, ainda não chegou. Tá sumida. Então, era uma coisa, eu me identifiquei muito com a personagem. Claro que, assim, eu nunca eu já tive episódios de angústia, não de depressão, mas assim, até essa angústia do fim, né? Que é uma coisa, mas eu me identifiquei demais. Até uma coisa que eu já até falei, até a questão da ayahuasca, também me identifiquei. Falei, gente, a personagem também sempre teve essa curiosidade, né? Que eu acabei matando, mas assim, desse tipo de tratamento, de coisas diferentes, né? Então, assim, é um livro que eu gostei muito, porque assim, é incrível. São 30 anos de diferença, né? Mas aqui são várias histórias parecidas que eu vi, não no Rio de Janeiro, no caso, em Brasília, né? Porque também, com o tempo, eu fui cansando das festas, eu comecei a achar as festas todas muito parecidas, né? Assim, todo o tempo da Roconha, enfim. Aí você vai meio que enjoando, né? Aí hoje em dia, eu até estava ontem com uns amigos aqui de Brasília, que eu conheço há mais de 30 anos, e a gente estava falando justamente disso, né? De como você vai mudando, né? Você vai gostando mais do petit comité, né? Mais do que de grandes aglomerações. Tanto que eu passei pela pandemia de boa, porque eu já não tinha essa loucura, mas eu gostei muito do livro. Parabéns, claro, gostei muito. Engraçado que enquanto eu me mudei aqui para Lisboa, que me mudei em 2019, janeiro de 2019, eu comecei a descrever, tipo, Lisboa, essas festas, e aí eu falava, Lisboa parece Brasília nos anos 80.
Olha. Porque é uma cidade pequena, então, como imagino, eu nunca fui a Brasília, eu também, obviamente, nasci nos anos 80, então mas aí você falando isso, eu lembrei, porque eu acho um pouco parecido com Lisboa, porque Lisboa tem, sei lá, tem os palácios, e tem as festas, mas tem a cidade pequena, uma cidade provinciana, e as pessoas saem muito, e tem uma... Se conhecem. Todo mundo se conhece, e ninguém trabalha muito, então tem uma... E eu sempre uso essa descrição, tipo, Lisboa parece Brasília nos anos 80. Mas é isso mesmo, por exemplo, o ponto de encontro ainda é, mas na época que eu era jovem, assim, era um bar chamado Beirute. E lá aconteceu de tudo, cerco do exército, pegando as pessoas sob alegações as mais diversas, tipo assim, vocês estão com maconha. 90% do Beirute estava com maconha, então, entendeu? Sim. Você ia para a prisão mesmo. Então, assim, eles desciam... quer dizer, às vezes eles procuravam saber mais ou menos quem era a pessoa. É filho de militar, não vou meter porrada. Mas, assim, se você era qualquer coisa, civil, você já levava um cacetete e ficava, sabe? Então, e é exatamente isso. Todo mundo se conhece. Sei lá, você esbarrava com o Renato Russo, com o Dinho, e, assim, aí tinha os meninos lá da Colina, que eles faziam som lá, que eram filhos dos professores da UNB. Então, era uma coisa muito interessante. Eu gostei muito de ter vivido lá nessa época. E a violência era menor, só tinha violência oficial, né? Sim. Mas não tinha bandidagem, essas coisas assim, então você ficava tranquilo. E todo mundo dirigia bêbado também, né? Não tinha essa. Mas é isso, eu gostei muito, me identifiquei muito com o livro. Ai, que bom. Fico feliz. Maria, você quer falar? Maria está aí ainda? Onde ela está? Acho que não está. Acho que tá. Então, por favor. Então, eu vou até inspirada na fala do Caio, e também tirei a minha imagem porque eu também estou instável aqui. E como o Caio trouxe o Trotsky, eu também, enfim, como eu flerto não só com a psicanálise, mas com a filosofia, eu senti na escrita da Clara, né, a presença de Marx, né, como não pode, e da necropolítica do Bembe, né, e nesse Estado, né, nosso brasileiro, né, que serve a família burguesa dos Noronhas, né. E aí tem uma passagem aqui que eu achei incrível, né, que traz assim: não existe motivo para transgredir a lei se você tem poder de modificar a lei, né? Então, esse Estado, né, que atende a nossa burguesia, e o Estado, né, brasileiro, que executa, elimina, né, os corpos vulneráveis, como o da Darlene, né, por ela não ter, né, autorização estatal para trabalhar. Sim. Então, aí eu também gostei, porque logo depois você traz no parágrafo, aí eu vou ousar, né, na minha leitura, a obra é minha, é nossa. Eu agradeço você ter escrito. Aí você traz assim, parece que é o pai, né, da personagem, o Sérgio, que ele diz assim, calma aí, no final. Como diz Sérgio, é falta de educação perguntar a ficha criminal dos amigos, né? Então, assim, aí eu pego essa minha leitura, né? Que, assim, você vem com uma outra violência, né, na sua escrita, é bem violenta a escrita, né? Que a família deve silenciar, né? Essa violência social, ela deve silenciar, ela deve preservar a boa educação, né? Aí eu fiquei me perguntando, né, que educação é essa que é ensinada, né, a essa burguesia. Sim. Então, assim, eu faço a crítica, mas eu também sou burguesa, né, e eu me conforto assim, veio muito a trilha sonora do livro como a burguesia fede, né, do nosso poeta Cazuza, né. Enfim, eu fico só agradecida, eu tive uns efeitos colaterais depois de lê-la, porque, de fato, é uma atualização, né, do nosso
do nosso passado colonial brasileiro, né? E a gente atualiza isso no presente, nos corpos de Darlene. E aí eu fico me questionando, como burguesa, né? Que lugar eu ocupo e que lugar eu quero ocupar nessa sociedade. Então, quando as pessoas disseram que estavam rindo, e eu vi que aqui também trouxe a fala, é fato que a gente se delicia, né? Mas eu me delicio de uma certa forma constrangida. Eu ainda não entendi esse constrangimento, eu não entendo ainda como esse corpo da Darlene, a dor dela reverbera em mim, em questões de culpa, de o lugar que eu nasci, aí fica esse caótico que fica aí os efeitos colaterais da sua escrita, mas eu agradeço muito que venha muitos caos, que você comece pela voz que for, que se liberte de ter que começar pelo início, pelo meio, pelo fim, mas escreva, porque espero que a mim fez uma diferença de reflexão, eu agradeço. Muito, muito obrigada. Eu tenho um menino que eu conheço de infância, que é um cara, tipo, uma pessoa de 36 anos, que é um cara super racista. E como ele é gay, hoje em dia ele frequenta um ambiente, às vezes, que cruza com o meu. E só recentemente, depois de 10 anos que esse cara, tipo, que é ultra racista, frequenta os mesmos lugares que eu e os meus amigos, que são pessoas de esquerda, que são pessoas antirracistas, e só pela primeira vez eu soube de alguém que, de fato, expulsou ele de casa por fazer um comentário racista. E ao mesmo tempo que eu fiquei, tipo, eu conheço o menino que expulsou, tipo, ele é irmão de uma super amiga minha. Eu falei, nossa, graças a Deus, finalmente isso aconteceu. Mas depois eu pensei, há 10 anos que esse menino tá falando coisas racistas por aí, interagindo com os meus amigos que são super de esquerda, que são super antirracistas, e só uma situação depois de 10 anos que reagiu da forma devida que deveria ter sido feita, de expulsar ele de casa, tipo, vai embora da minha casa agora. E então enquanto me contaram essa história, foi meio que agridoce, porque ao mesmo tempo falei assim, ai, que bom que alguém reagiu finalmente, mas aí de repente falou, pô, mas depois de 10 anos, porque eu conheço ele desde a infância, mas ele frequenta o mesmo ambiente que eu há mais ou menos 10 anos. Mas, pô, demorou 10 anos para eu receber alguma notícia de alguém que reagiu da forma devida. Então eu acho que tem isso. O discurso é muito diferente da ação, né? E a própria Vivian, ela é uma personagem assim, muito contemporânea, né? Do meu ponto de vista, no que eu vou falar, que é um engajamento social que parece de fachada, né? Meio de fachada, assim, né? E a gente vê, eu acho, um pouco disso também, né? No nosso cotidiano. Enfim, Magda, vai lá você. Ela não consegue sair daquele lugar, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, Clara, sobre a escolha dela ter tantos problemas na infância e na adolescência, porque ela era um problema para aquela família, tinha uma porção de tratamentos médicos, e as pessoas queriam... E tudo isso tinha que ficar escondido, e essa escolha que você fez de colocar nesse personagem, na Vivian, desde a infância, essa série de vulnerabilidades e problemas, né, que, vamos dizer assim, constrangem aquela família, né, também. Por que você escolheu isso? Quer dizer, queria que você falasse desse aspecto da Vivian. Então, como eu disse, muitas das questões de infância são questões da minha infância, são coisas que... Então, as questões de infância, de fato, são autobiográficas. Muitas das questões, tipo... as questões de infância são bastante autobiográficas. E eu estava escrevendo esse outro livro para falar sobre depressão. Eu até na época eu pensava, tipo, vou escrever... tem todo um filão de escritora branca de classe média que fala sobre clínica psiquiátrica, tipo Silvia Plath, tem a menina que escreveu Nação Prozac, que escreveu Garota Interrompida. Então tem todo um filão de
mulher jovem, branca, de classe média, que é internada numa clínica psiquiátrica de luxo. Então, muitas das questões de infância são questões minhas mesmo. Mas o que eu acabei achando que cabe bem, sim, é que com o resto da história, é que o fato dela ter uma dificuldade de pertencimento que vem desde a infância, casa com esse olhar dela que é meio dentro, meio fora. Então, eu me lembro que eu estava conversando com uns amigos meus que também tiveram depressão na adolescência, e que os dois tinham estudado na escola americana, ou seja, eram pessoas de classe bem alta. E aí, a gente conversando, a gente chegou à conclusão que a gente é de esquerda porque a gente teve depressão na infância, então, na adolescência, porque a gente sabe o que é, sabe na pele o que é estar de fora, você sabe na pele o que é você estar sendo excluída, mesmo que seja uma exclusão que não seja social, nem de cor, nem nada, mas você tem a experiência subjetiva da exclusão. Então, então isso cria... Então, isso faz com que você entenda o que é você entenda de alguma forma, óbvio que não de todas as formas, você entende de alguma forma o que é ser excluído de outras formas também. Então, sim, eu acho que no caso dela, eu acho que esse não pertencimento que ela tinha durante a infância e adolescência é o que possibilita ela de olhar o universo que ela vive de dentro, simultaneamente de dentro e de fora, porque ela tem essa autoconsciência, né? Ela tem essa autocrítica, que sim, não leva para lugar nenhum, mas ela percebe o que está acontecendo. Ela vê o X do mundo, né? Isso para mim foi doloroso, porque se a gente em algum momento vai falar do final do livro, né? Porque, apesar disso, e com isso, cara, ela não consegue sair da circunstância que ela está. Então, o final, para mim, assim, é muito doloroso. E é isso. Então, a gente fala em algum momento do final do livro para não ficar sozinha com ele. É isso. Caio? Eu queria pegar essa última intervenção da Clara, quando ela falou dessa situação desse amigo, né, que durante 10 anos... Não, não, tá? Eu não sou amigo de gente racista, não. Desculpa, eu queria falar mais do grupo em que ele ficava, né? Sim. Que 10 anos depois ele foi convidado a sair de uma festa, depois de uma declaração, né? Sim. E aí me lembro da Vivian, assim, tudo é uma questão de perspectiva, né? O que me espanta no Brasil não, no mundo, mas vamos falar aqui do mundo ocidental, né? Porque essa é uma conversa que não é uma conversa nem de longe imaginável se você for uma China, a um Irã, a um Iraque, né? Na Coreia, não existe esse debate. Mas aqui no Ocidente, como é que você... quase tudo é perdoável se você dá a declaração correta. É engraçado. Sim. Isso, né? Esse mesmo indivíduo aí, eu tenho a impressão de que se ele fizer um meia-culpa, é capaz de ele voltar a ser aceito. Eu estou julgando de longe, tá? Porque basta você se posicionar como se espera que você se posicione. E como é que tudo é uma questão de perspectiva, né? Aí eu vou fazer uma provocação, e não é uma provocação a nenhuma escolha político-ideológica, não. Aí eu fico voltando à Trotsky, né? Claro, é uma perspectiva que nem de longe nenhum personagem do livro abraça, que é uma perspectiva revolucionária. Eu fico imaginando assim, se Trotsky fosse chamado a avaliar essas pessoas, talvez ele dissesse assim, olha, vamos fazer o seguinte, você que deu essa declaração racista, pode ir para o paredão que você vai ser fuzilado. Sim. E aí alguém poderia perguntar a ele, e esses aqui? Não, esses vão ser fuzilados depois. A gente fuzila eles depois. E eu vou fazer uma outra provocação aqui. Se ele visse Bolsonaro e Lula, ele diria o seguinte, não, esse sujeito aqui, esse mais alto aqui, pode colocar no paredão. E esse barbudo aqui, aí ele vai depois. Depois você pode colocá-lo também.
ele é um reformista, pequeno burguês, você pode botar ele depois lá. Tudo é uma questão de perspectiva, entendeu? Então, quando a Vivian fica com esse discurso, é uma autojustificativa constante o livro, né? O livro é engraçado. Ela está sempre se justificando, assim, é uma autocondescendência, né? Assim, eu faço, né? Eu participo, mas, puxa vida, eu percebo que não é legal. Seria bom se eu saísse disso. Tem um momento do livro em que ela fala assim, ela fala da religião, né? Ela fala que, eu já tentei ver se... mas ela não fala assim, mas é um pouco difícil, eu não quero não. Assim, eu não quero dar esse passo. Eu sei que eu posso dar esse passo se eu fizer um pouquinho de força, mas fazendo esse pouquinho que eu faço aqui, eu já estou satisfeito, entendeu? Eu sou como eles, mas não sou... Eu sou como a minha mãe, mas não sou como a minha mãe, né? É engraçado. E aqui no Brasil ficou isso, né? Se você der a declaração correta, politicamente correta, aguardada por você, desde que você não seja pego em flagrante, né, arrastando um corpo para jogar no rio, se ninguém observar que você assassinou ou estuprou e você tiver o discurso correto, tá tudo bem, gente. Você vai ser aplaudido, você vai ser curtido nas redes sociais, você vai ser aceito nas reuniões. Puta, isso me deixa muito feliz da vida, cara, porque às vezes você conhece a pessoa, se você conhece a pessoa mesmo, você diz, porra, esse cara é um filho da puta, bicho. Mas como é que ele se posiciona publicamente? Porra, tá aí, ó, tá surfando na onda, né? Tem aquele livro da Nancy Fraser, de neoliberalismo progressista, que eu acho que é um pouco, que é uma coisa que eu tinha muito em mente enquanto eu escrevia, que é dessa esquerda americana, que é uma esquerda que não inclui a luta de classes. Então, a esquerda americana que está preocupada com a Pequena Sereia Negra da Disney. E sendo que a Disney é uma das empresas mais perversas que tem. Os funcionários da Disney, eles não conseguem comprar, eles não conseguem viver com o salário da Disney, que eles têm tempo integral. A Disney é complacente com esse governo ultra de extrema-direita da Flórida, que é um governo, inclusive, que colocou esse cara que é agora o Ron DeSantis, que é o cara mais importante do Partido Republicano, que ele ganhou, que é uma versão mais inteligente do Trump, que ele colocou uma guerra ao mundo woke. E a Disney apoia esse cara enquanto faz uma fachada de colocar a Pequena Sereia Negra ou o personagem da Bela Fera que é gay. Então, essa superfície conta mais do que o que, de fato, a empresa faz, tanto apoiando governantes que são justamente contra essas agendas e da forma que trata os funcionários. Então, eu acho que como se todo mundo ocidental tivesse migrado para esse neoliberalismo progressista, que é como se a esquerda tivesse... eu detesto quem fala a esquerda, porque é muito amplo, né? Mas como se a gente estivesse aceitando cada vez mais o neoliberalismo, contanto que tenha uma fachada bonitinha. A Denise, só para ler aqui os comentários, depois eu passo para o Rômulo, a Denise escreveu, lendo o livro e ouvindo um pouco o Caio, pensei no modo como nós, classe média, nos lançamos nas muitas campanhas de hashtags, mas dificilmente fazemos mais que isso. Ficamos sentados no sofá ou na porta da boate, assistindo o que se passa à nossa volta. Mas isso dá uma sensação de amenizar a culpa e não fazer nada, a dita militância do sofá. Sim. O Arthur concorda com ela, né? Fala até tentamos, mas não descemos do muro. A Leila diz que é difícil ser revolucionária nos dias atuais. Parece que os anos revolucionários ficaram na década de 60. E a Luana sugere a série White Lotus. Sim, diz que é muito boa. E tem a ver, você já assistiu? Eu assisti a primeira, eu tô gostando mais da segunda temporada do que da primeira, na verdade. A primeira eu não gostei tanto, que nem todo mundo gostou, eu gostei, mas achei um pouco
é uma sátira, né? Então é para ser uma caricatura. Mas eu tô achando essa segunda temporada mais interessante do que a primeira. É bem legal. Já está na minha listinha para assistir. E você pode assistir fora de ordem, porque não é fora de ordem. Você pode. A primeira temporada são outros personagens da segunda. Então, a segunda temporada eu tô achando bem, bem melhor que a primeira. Então, agora fiquei mais tentada. Rômulo, você, por favor. Desculpa, como é o nome? White Lotus. É da HBO, da HBO. Alguém falou aqui no chat, então. Oi, estão me ouvindo? Sim. Oi, bom dia. Olá. Oi, prazer. É muito bom ouvir esses comentários da autora, assim, bem legal. Eu queria fazer um comentário. Antes de mais nada, eu não sou burguês e estou bem mais perto da Darlene do que da Vivian. E a minha leitura, portanto, foi, desde o primeiro capítulo, buscando uma intensidade, um certo movimento da intensidade do texto. E eu percebi que não tem um momento assim que muda radicalmente, que tem uma virada, que tem um acontecimento. Porque a violência que a Darlene sofre, e depois a morte dela, que não dá para saber muito bem se ela morreu das pancadas da polícia daquele evento da festa ou de outras, porque a vida dela, ela leva a pancada da polícia e de muita gente a vida toda, e de muitas vítimas, né? Que leva ela à morte. A invisibilidade e a morte, né? E eu fiquei procurando o ponto de virada, e eu não achei. Mas eu, no fim do livro, entendi que não tem, porque a vida burguesa não tem muita flutuação. Porque mesmo quando tem uma intensidade mais... e mesmo aquilo que acontece com ela na infância, a toxoplasmose, a dor, uma mãe muito difícil, parece que... E ali eu fiquei com uma certa vingança assim, de leitor. Falei, se fudeu um pouquinho. Como se toda essa estrutura que ela vai narrando, e aí você, como escritor, lembra muito bem, é uma leitura muito fluida, mas monta algo que, para quem está nesse mundo, vai ou de um lado ou de outro, vendo uma classe muito violenta nas suas banalidades, na sua vida cotidiana, né? Então, eu achei interessante isso. Não acontece nenhum grande evento, né? A própria cena de sexo e a experiência que ela tem com a droga, eu achei bonito o jeito que você começa falando, quando ela usa droga, que é acabar com mais uma linha na mesa. Assim. Acabar com o quê? Com mais uma linha na mesa, né? Sobre a mesa. Eu entendi que era uma linha de cocaína, depois você usa a palavra, mais para o meio do livro, mas para o fim aparece a palavra cocaína. Então tem uma sutileza assim, desse uso de drogas que está totalmente permitido, naturalizado e normalizado, quando para outras pessoas não, né? Para Darlene e pessoas ao redor da Darlene, não. É tiro de fuzil. Então, eu achei interessante como você construiu, não sei se foi intencional, mas como você constrói isso, uma personagem que ao mesmo tempo tem um conflito, tem uma vida muito difícil com a mãe, mas não passa muito de um conflito, né? Ela não consegue fazer uma virada, porque é isso mesmo, não vai fazer virada. Não há de se esperar que os ricos façam uma virada. Isso seria a coisa mais tola. Esperar que o rico abra mão da sua posição, de seus privilégios. O máximo que ele consegue é fazer uma meia-culpa e voltar para os amigos. É viver uma vida com seus privilégios. De alguma maneira, né?
Acho que é isso. Assim, isso é um elogio assim, da intensidade que flutua, mas não tem um grande solavanco, porque talvez não tenha mesmo, pela má intenção de uma classe que não permite os solavancos da vida terem um efeito maior, um efeito de ressignificação da própria vida. Eu fui até procurar aqui, tem uma frase do Grande Gatsby, que eu li esse livro 2 vezes. Li quando era novinha e li há uns anos atrás. E tem uma citação, deixa eu ver aqui. Ai, cadê? Ai, peraí, deixa eu achar. Ai, eu achei que eu ia achar, mas eu não... é uma coisa assim... Eu tô dando Google aqui, desculpa. Porque é uma citação que fala muito... Aqui. Tudo discorrera de forma descuidada e confusa. Eles eram todos descuidados e confusos. Eram descuidados, Tom e Daisy. Esmagavam coisas e criaturas e depois se protegiam por trás da riqueza ou da sua vasta falta de consideração, ou qualquer coisa que os mantivesse juntos, e deixavam os outros limparem a bagunça que eles haviam feito. Então tem essa espécie de descuido do privilégio, né? Que a Darlene fica sendo só um instrumento quase que para dar mais profundidade à vida burguesa da Vivian. Então, eu acho que tem essa perversidade de não só existem as questões estruturais que os privilégios da Vivian estão diretamente ligados à situação da Darlene, de forma que a burguesia, a classe exploradora, a classe que explora existe por causa dos que são explorados, mas existe essa perversidade extra da Vivian usar a história da Darlene em benefício próprio, ou sonhar em usar a história da Darlene em benefício próprio. Eu acho que o quanto você acho que tem uma sutileza subjetiva ali, né, de justamente se humanizar, se auto-humanizar, né, buscar uma certa imagem de humanização para poder suportar a crueza e a naturalização com que ela encara e vive a própria vida diante das violências que são cotidianas. O fato da violência na porta da festa foi a que chegou aos olhos naquele momento, né? Mas ela já não é tão criança para não saber que essa violência está sendo produzida, reificada o tempo todo, né? Então ela usa, parece um artifício de autocomiseração, né? Ela cria um conflito para ela se perdoar um pouco e dizer, puxa, como é difícil a vida dos outros. Isso não faz uma virada ética. Sim, é tudo de fachada, né? Mas é uma fachada que não cai, né? É uma fachada difícil de ser derrubada, né? Porque há muito esforço para a sustentação dessa fachada, né? Sim, e existe toda uma estrutura além dela que ajuda essa fachada. Claro. Por isso que não é possível esperar que o dono da fábrica aumente o seu salário, né? Sim. Que seu patrão faça uma reforma tributária, uma reforma trabalhista que garanta os direitos dos trabalhadores. Não faça reforma para acabar com os direitos dos trabalhadores. Chico, por favor. Está fechado. Então, Clara, é muito prazeroso, né? É muito gostoso ter a autora com a gente. Já tivemos outras oportunidades. Muito bom. Mas eu queria só dar um depoimento sobre a minha leitura.
porque eu, como a Magda, eu não gostei no começo. Eu fiquei bravo. Eu ficava assim, que futilidade, sabe? Fui ficando com certa raiva da personagem, mas depois eu mudei completamente, mais ou menos como o Rômulo falou, eu fui oscilando, né? Eu falei, não, ela está fazendo uma crítica ferina, mordaz à classe média. Para mim não é classe média, não. Eu sou classe média, mas isso aí é classe média alta e classe rica, né? Então, eu ficava... Daí eu falei, gente, mas ela está sendo mordaz e que é importante, que é a crítica que eu faço, né? E mesmo a classe média, a gente também vive essa hipocrisia, essa fachada, né? Não tem como não viver isso. Mas daí eu fui mudando. Daí eu falei, mas o que será que a Darlene vai fazer? Eu fiquei esperando que a Darlene desse uma reviravolta, mais ou menos como o Rômulo falou, vai ter alguma coisa. Mas não tem. Quer dizer, a Darlene não serve como contraponto para a alienação dela. Ela continua alienada, ela continua daquele jeito, e esse final também me deixou... Mas aí foi um livro que eu parei de ler e falei, bom, gostei ou não gostei? Gostei muitíssimo, isso que eu queria falar. Mas foi interessante, porque não é aquele livro que você termina e fala assim, ai, que maravilha, adorei esse livro. Não, né? Eu tive idas e vindas. A personagem me irritava muito, né, a Vivian. Mas eu falei, não, mas é essa irritação que está fazendo... Daí eu fui criticando melhor, né, e percebendo o seu estilo, que é um livro muito... A fluidez é incrível, não dá para negar isso, né? Eu li 2 vezes porque eu não tive tempo, mas é livro para você ler de uma vez só, né? Mas eu gostei muito, porque me levou à reflexão, e esse gostar veio bem depois, não veio na hora, nem na hora que eu terminei de ler, né? Foi indo devagar que eu fui pensando por que é coadjuvante, qual que é a força da Darlene, o que essa crítica, né? O que essa classe social... Gostei muito quando você fala que o preconceito de classe é a pior coisa que existe. Eu me lembro que essa fase... Eu me lembro agora da frase que você cita, que a Vivian cita, mas que o preconceito de classe é a pior coisa para a elite, não é outro preconceito, é preconceito de classe, é a pessoa pobre, né? Ou o rico ficar pobre. Isso sim é o grande preconceito. Pois é, mas só queria dizer isso, que gostei muito... Ele fala que é pior, é preferível você ser preso do que ser pobre, né? É preferível ser preso do que ser pobre, exatamente. Isso aí me marcou muito, porque é muito isso que a gente vê, né? É a coisa do preconceito de classe, que é muito mais arraigado em nossa sociedade, do que às vezes, do preconceito racial, que é mais disfarçado e tal. Preconceito de classe é mais escancarado, eu acho. Sim. Muito bom, gostei muito e muito obrigado. Vou indicar para muitas pessoas. Ah, que bom. Tá? Magda, e se quiser já emendar com o comentário que eu ia te pedir, o que você quer trazer sobre o final e tal, de repente emenda aí. Tá, é disso mesmo que eu quero falar, porque eu estou olhando o horário aqui. E, assim, Rômulo, eu também senti isso, que, vamos dizer assim, não tem o clímax. Mas, quando chega no final, para mim, foi um clímax. Porque, vamos dizer assim, ela se dana totalmente, né? Pelo que eu entendi, aquela experiência sexual que ela tem ali, ela vai até que tem alguma coisa que rompe ali naquele sangue, né? Alguma coisa onde ela, vamos dizer assim, aquilo não ela ultrapassa uma determinada barreira e ela, vamos dizer assim, se dana, né? O preço que ela paga, esse é o momento do clímax para mim, é disso que eu quero falar, é isso que eu estou falando, né? O que você acha? Enfim, por favor, falem alguma coisa para mim. Eu fiquei muito triste, assim. Eu não quis mal, eu não queria mal a personagem, entendeu? Também. Então, ela... É isso, deixa eu fechar aqui.
eu tive muita dificuldade de escrever o final, porque, como eu disse, o início veio muito naturalmente. E o final, eu comecei a escrever já no final, de fato, eu escrevi no final. Então, essa parte, de fato, foi em ordem, foi a última coisa que eu escrevi. E aí eu falei, ou isso vai ficar uma porcaria ou isso vai ficar ótimo. Então, eu fico super feliz quando as pessoas dizem que gostam do final, porque o final foi a parte que eu tive, foi a parte que eu tive menos tempo de pensar a respeito, menos tempo de editar, e que eu fiquei mais em dúvida, então eu estava muito receosa em relação a isso. Então, eu queria... E aí eu tive essa ideia dela ter esse delírio de querer aproveitar a morte da Darlene a seu favor. E esse final do sexo, que ela porque eu também, eu fico contente que as pessoas tenham gostado, porque eu fiquei muito em dúvida se estava bom ou não, como se fosse uma espécie, como se ela quisesse uma espécie de punição, como se aquele sexo fosse uma questão cartática, que ela estava usando também, ela estava usando, a Darlene também estava usando o cara, para uma espécie de catarse, mas é uma catarse que acaba. Então, a coisa da menstruação, que é a menstruação que é o fim de um ciclo, mas no mês seguinte tem de novo. Então, a menstruação é um fim de ciclo fake, né? Porque você finaliza o mês, tem passa por todo aquele período de ovulação, nananana, finaliza com a menstruação, mas aí depois, no mês seguinte, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Então, eu queria que essa menstruação fosse um pouco essa finalização de mentira, né? Que você finaliza, mas se finaliza um ciclo, mas no mês seguinte tem o ciclo está exatamente igual. Olha, que coisa impressionante. Eu fiquei surpresa, porque eu não acreditei que era uma menstruação. Né? Quer dizer, como é que alguém... comigo mesmo. Né? Sim, eu achei que ele acha que é uma menstruação, mas eu achei que, vamos dizer assim, o excesso surgiu ali no corpo dela como um sangue, alguma coisa que arrebentou no corpo dela, entendeu? Que foi uma relação sexual que ultrapassou qualquer medida e que alguma coisa se arrebentou no corpo dela, porque é uma descrição impressionante, né? Era para ficar umbigo mesmo. Era para ficar umbigo mesmo. Né? E eu fiquei com a versão de que ali, por isso para mim foi o clímax, que ali ela, vamos dizer assim, se danou, vamos dizer. Né? Um amigo meu incrível poder ouvir isso aí. Um amigo meu achou que ela tinha morrido. Eu falei, não morreu. Sim, pois eu fiz várias interpretações também, fui escrevendo do ladinho, na outra página já escrevi outra coisa, e várias hipóteses. É bom um livro também que deixa a gente, né, pensando o que pode ser, e cada um dando o seu próprio fim, fazendo o seu próprio final, né? Angélica, fala você que você estava com a mão levantada, depois eu passo para o Caio. É interessante como um livro consegue mobilizar tantos afetos diferentes, né? Uma mesma história que nos toca de várias formas. Eu peguei esse livro desde o começo como um livro de denúncia, sabe, Clara? E, em especial, na página 44, você vai descrevendo, né, a questão da medicação, né? Eu queria ler essa passagem, porque ela me tocou muito, e eu acho que a psicanálise, a área psi, tem muito que ganhar aí, né? Começa assim: não raro algum médico dizia que era apenas baixa tolerância à frustração. Minha mãe alternava entre acreditar nesse veredito e me culpar pela incapacidade de acompanhar o ritmo escolar. Agora você vai deixar de ser mimada. E o discurso totalmente focado na química do cérebro que a fazia correr para o médico sempre que meu comportamento saía um pouco do controle, aumentando os remédios. Maria Elisa perguntava: como Vivian pode ter depressão se eu a ouço rindo alto, trancada no quarto enquanto assiste Friends? E o psiquiatra vinha com bipolaridade, ciclotimia, até mesmo borderline.
e tudo ficava bem de novo, porque havia algo novo a ser apontado. E aí essa frase é sensacional. Desconheço como seria a minha personalidade caso não fosse tão medicado, né? Então, a gente vem de 10 anos para cá trabalhando assim imperiosamente contra essa relação, né, do discurso médico, né, o discurso capitalista, né, que vem pegando a farmacologia aí como, né, transformando em um produto. A depressão ela foi tornada um produto, todas as crises do pânico, né, posteriormente. E hoje a gente tem trabalhado muito no Instituto, temos uma clínica social grande, temos feito intervenções em unidades estudantis, a gente está no Instituto Federal Fluminense, São João da Barra, e tem visto a quantidade de pessoas que estão sendo agora diagnosticadas com TDAH, que era uma doença que não tinha esse número expressivo. Né? Nossa, esse assunto eu acho super interessante. Agora eu estou quase querendo fazer perguntas, porque a sensação que eu tenho é que agora todo mundo tem TDAH. TDAH. Déficit de atenção. E me parece um pouco que existe quase uma glamorização disso, porque a sensação que eu tenho é que, da mesma forma que no início dos anos 2010 tinha uma certa glamorização da depressão, e também tinha uma coisa bem internetica, de Tumblr, de Lana Del Rey, aquela frase da Lana Del Rey, música que ela fala que queria estar morta. E então, no início, há 10 anos atrás, de repente, todo mundo tinha depressão, e agora todo mundo tem déficit de atenção. E aí, às vezes, quando amigos meus dizem que tem déficit de atenção, às vezes eu não acredito. Eu falo, tipo, será que isso não é uma desculpa? Mas desculpa, te interrompi. Mas... Não, é isso. São nomes na moda, né? São nomeações que vão, na verdade, dando, né, dicas de que a ciência e o capital se juntaram aí de uma nova forma, né? Mas o que a gente vai entendendo, né, assim, e essa sua passagem, ela deixa clara, né, é que a singularidade, né, ou a constituição de um adolescente aqui, de um sujeito, né, ela pode ser muito turbulenta para uma família, né, quando não é adequada aos seus padrões, aos seus modus quo, né? E a Vivian, na verdade, ela vai sendo diagnosticada e vai sendo medicada, né, para que ela responda diretamente a essa forma de ser que a família espera, né? A família gostaria que ela fosse, né? Uma irmã que, né, responde a isso, e ela vem aí desconstruindo, né, toda uma forma de estar, né, que essa família gostaria de manter preservada, né? Mas é isso, assim, a adolescência hoje está aí com esse novo desafio, que é escapar desse diagnóstico, né? Assim. Caio. Sobre o final do livro, eu fiquei com a impressão, modo de falar, tá? De que a Clara, assim, eu achei, Clara, que não haveria melhor final do livro, assim, é quase como se você dissesse assim, a Vivian não tem jeito, eu desisto dela. Continua aí. Eu não vou gastar mais nenhuma página com você, Vivian. Vai nessa que você está indo bem. Bem mal, né? É meio que assim, não tem jeito, né? É um ciclo que ela fica ali, não sai disso. E uma outra coisa também sobre essa questão do preconceito de classe, fala-se muito em inclusão hoje, né? Mas se você pensar bem, não há nada mais inclusivo do que o preconceito de classe. Ele inclui todo mundo. Claro que não está na sua classe, vai ser algo... Pode ser preto, branco, trans, homem, anão, ter 1,90 m. Às vezes, uma orientação X ou Y pode agravar o preconceito de classe, mas ele abarca todo mundo. O preconceito de classe ele é muito inclusivo, viu? Você
não importa muito, entendeu? Assim, pode importar um pouco, né? Mas eu nem lembro se a Darlene, se a Darlene era branca, ou preta, Não fala. Não fala, né? Eu tenho dúvida, mas eu decidi não falar. Isso me chamou a atenção, porque não importava. Importava o que era a Darlene, era uma vendedora ambulante de cervejas na calçada lá em Botafogo, entendeu? Basta isso para que ela seja o que é aos olhos da Vivian e da... Engraçado isso, né? Eu sou jornalista, né? E aí eu fiz uma entrevista para um site até português, super legal, chamado 74, que é um site de várias entrevistas de esquerda com o Gregório do Vivier, e ele falou uma coisa interessante, que ele fala que ele fala assim, eu acho que o humor nunca não vai deixar de ser, humor brasileiro, não lembro se ele falou brasileiro em geral, não vai deixar de ser classista tão cedo, porque todo humor e toda história de novela, todo humor brasileiro é baseado no rico que ficou pobre e no pobre que ficou rico. E ele diz que não existe uma organização dos pobres para reivindicar que eles sejam tratados na mídia de uma forma humanizada. Existe um movimento negro, existe um movimento LGBT que atua para que sejam melhores representados. Só que não existe esse tipo de movimento dos pobres para que se organize e fale essa novela está sendo classista. Então, de fato, é a última barreira, né? Porque é menos organizado, é mais sutil, é mais, enfim. Só uma observação, só um complemento a isso. É claro que o pobre preto que ascende socialmente, ele ainda vai carregar a questão racial com ele e talvez ele continue, provavelmente vai continuar sendo alvo de algum preconceito, apesar da ascensão de classe, que o branco talvez que salte de classe não vai enfrentar, é óbvio, né? Mas o que eu estou querendo dizer é exatamente isso, né? Como é que você não precisou identificar muito a Darlene além da classe, né? Que bastou isso, né? Tanto tem uma autora que eu gosto muito, que se chama Cynthia Cruz, ela é americana, e ela escreveu um livro que foi lançado ano passado, chamado Melancholy of Class, que ela é um livro, é um grande ensaio, que ela fala ela é de origem alemã, então ela é bem branquela, mas ela fala da experiência dela de ascender socialmente através da intelectualidade, porque hoje em dia ela é professora de uma dessas universidades chiques de Nova York, sendo que a origem dela é uma origem de ficar esperando para conseguir os food stamps nos Estados Unidos. Então, ela tem experiência, ela descreve a experiência dela de infância e juventude, de ficar horas para conseguir o ticket da comida, do governo, horas enfim, ela descreve a diferença de tempo entre como ela sendo uma pessoa de classe baixa e de como, quando ela ascendeu socialmente através, e nisso eu não li Annie Ernaux, mas me pareceu um pouco parecido pelo que eu li, ascendeu socialmente através do universo intelectual e de como, provavelmente por ela ser branca, as pessoas não entendiam que ela era de uma classe baixa e a quantidade de gafes que as pessoas davam para ela e da diferença dessa subjetividade entre dela ter uma origem na classe operária. É bem interessante essa autora. Ela fala até da Clarice Lispector, da ascensão social da Clarice Lispector, como alguém que passava fome, e para ser uma escritora famosa, casada com um diplomata, etc. Você mencionou a Annie Ernaux, ela fala bem disso no Acontecimento. Ela traz essa questão aí, né, que ela foi internada, foi vista de uma determinada forma ou outra a partir de outras, né, características físicas, né? É disso aí que ela está falando mesmo. Rômulo,
você para a gente ir finalizando. Oi, eu queria fazer 3 comentários. Um sobre essa parte que a Angélica citou dos medicamentos e dessa ligação capital com a farmacologia, com a medicação. Que quando eu bati o olho no Zyprexa, que você fala lá, eu falei, nossa, que interessante ela botar o Zyprexa, porque o Zyprexa é um medicamento muito caro e ele não está no serviço público. Para quem trabalha no serviço público, raramente consegue indicar o Zyprexa para algum paciente, é sempre uma linha danada para conseguir. Mas como uma caixa custa... E desde sempre, hoje, eu até fui consultar agora aqui para ver, estava por volta de 600 e pouco uma caixa. E há 15 anos atrás, mais ou menos, quando ele saiu, custava 1.800. Então, ele continua muito caro, né? Ao contrário de outros, como Aldol, Fenergan, assim, que custa muito pouco. Então, o remédio que eu tomo... Desculpa, eu digo que é rapidinho. O remédio que eu tomo até hoje é Seroquel. No Brasil, ele custava também uns 600, 800 reais. Às vezes, a minha mãe conseguia um desconto numa farmácia, mas ainda assim ficava, sei lá, 500. E aqui em Portugal, custa 2 euros. E eu fico, nossa. Mas continua. Não, só isso. O outro é sobre a questão do preconceito de classes. Eu acho que um pouco diferente do que o Caio falou, mas talvez próximo do que ele disse no final, né? Que o Franz Fanon, ele fala que da experiência dele de ser um médico negro, martinicano, quando ele vai para a França, mesmo sendo médico, os outros médicos brancos franceses não o reconhecem com a mesma estatura de conhecimento da medicina e o preconceito racial está sempre ali, muito forte, mesmo quando ele aparentemente está na mesma classe econômica, intelectual, ou até melhor que os outros médicos em volta dele. Então, o preconceito étnico, racial, tem uma força muito grande na exclusão. Sim. Eu diria que ele nunca desaparece, jamais desaparece, porque o racismo é o pilar do colonialismo. Tem aquela história da Oprah não quiseram deixar ela comprar uma bolsa Hermès, sendo que tipo, a Oprah é bilionária, ela eu acho que... E a Oprah, né? E, por fim, sobre a questão da atenção, na verdade, você falou como é que é o nome? Do TDAH, que eu não sei se você conhece o Jonathan Crary. Não conheço. Professor da Colômbia, e ele trabalhou por um bom tempo, agora eu não sei muito bem o que ele está fazendo, mas ele tem alguns livros sobre a questão da atenção, como foi produzida a atenção, que vai desembocar nisso também, dos transtornos, né? Mas toda uma relação com a fabricação da noção de atenção pelos estudos científicos do século XIX, da psicologia que está nascendo, dos espetáculos, do cinema, da fotografia, de uma série de coisas. Eu até peguei ali, pode ser que oriente, assim. Tem isso aqui. Vou procurar. Eu não sei. Perception e técnicas do observador. Meu original, não sei onde foi parar, mas tem isso aqui em português. Olhando de fora, eu não sei como é que... eu percebi que eu só comecei a ter uma leitura, de fato, ler da forma que eu li antigamente, enquanto eu deixava meu celular e meu computador em outro quarto, desligados. E eu não sei como é que... Para mim, me parece meio óbvio que essa epidemia de TDAH é uma coisa de rede social. Então... Mas isso é eu olhando de fora de uma forma bem superficial, mas me parece meio óbvio isso, porque eu não tenho TDAH e a minha atenção diminuiu consideravelmente, e olha que eu só uso Instagram, não uso outras redes sociais. Então, imagina quem tem TikTok, essas coisas. Sim, para ser muito breve, se vocês me permitirem.
essa questão da atenção não é somente por causa da amplificação dos dispositivos, dos gadgets. Há uma fabricação de uma noção de atenção enquanto tal, desde o século XIX, enquanto uma certa perspectiva de atenção, como se a atenção tivesse que ser focada, como se o foco fosse o centro da atenção e a permanência ou a manutenção desse foco fosse o que orientaria a atenção. No entanto, os estudos de atenção mostram que, ao contrário, a atenção ela é sempre cambiante, ela é sempre flutuante, ela nunca se fixa por muito tempo. É parte da atenção a desatenção. Então, quando a desatenção passa a ser um problema, ela é fabricada como um problema na expectativa de disciplinarização dos corpos, num certo conjunto de produção de um corpo disciplinado, que vai ser um corpo atento, que vai produzir mais. Uhum. Então, as medicações entram justamente nessa fabricação de uma desatenção como problema, e não como parte inerente à própria atenção humana e dos animais, para a gente responder a uma demanda e uma exigência infinita de produção. Então, a medicação entra nessa jogada para fazer você ficar, entre aspas, mais atento, né? Então, a Ritalina, a famosa Ritalina, vai ser dada em demasia para muita gente, não só para as crianças, mas estudantes, por exemplo. Muitos estudantes de medicina se entopem de Ritalina para poder varar à noite. E muitas crianças nas escolas também vão ser identificadas por professores, pedagogos, que, a meu ver, não estão nem abalizados para poder fazer nenhum tipo de diagnóstico, mas fazem um diagnóstico moral, que é um diagnóstico da conduta dessa criança que deveria ser mais disciplinada e não é. Sim, concordo. Nós estamos no finalzinho. Vou pedir a Clara para acompanhar a divulgação do próximo livro. Só um minutinho, Clara, que a gente vai mostrar o gráfico aí de qual foi o livro escolhido pelo grupo. Com 29,4%, Parque das Irmãs Magníficas, é uma maravilhosa escolha, gente, mas, Kentucky ficou pertinho, né? Quem sabe a gente faça um extra, né? Não vou prometer nada, mas vou pensar. E aí, Clara, queria passar a palavra para você, né? Lembrar que dia 17, tá, gente, de dezembro, então, Parque das Irmãs Magníficas. E aí, passar a palavra para você concluir, finalizar aí para a gente, se despedir. Não sei, fiquei muito contente, muito obrigada. E é sempre bom ouvir esse feedback, né? É emocionante e não sei, tipo, como eu disse, tipo, ser escritor de ficção é uma profissão, não é nenhuma profissão, né? Mas é uma tarefa tão ingrata. E aí, enquanto tem esses momentos, você dá um calor no coração, que você fala, ok, tem suas recompensas. A gente que agradece muito, foi muito especial ter tido você aqui conversando com a gente sobre um livraço. Eu sempre fico com um monte de perguntas aqui em aberto, mas depois te mando o texto, né? Sim. Lá, e aí, quem sabe, eu faço as minhas perguntas que faltaram. E é isso, gente. Muito obrigada, Clara, novamente. Obrigada a todo mundo que esteve aqui hoje com a gente. Um beijo, até a próxima. Um beijo, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.